Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um Olhar de Lince. O meu nome é Diogo Freire e esta semana não nos foi possível ter connosco o nosso mediador residente, o Filipe Carvalho, que por motivos profissionais se encontra fora do país. Ainda assim, não será por isso que os nossos analistas Pedro Cabrita e Pedro Filipe deixarão de concordar em discordar, certo, meus caros? Olá, Pedro Filipe. Olá. Olá, Pedro Cabrita. Bom dia. Esta foi de facto uma semana de mudanças no governo. Finalmente o ex-ministro Miguel Relvas conheceu os seus sucessores. Miguel Poiares Maduro, que será o novo ministro adjunto do primeiro-ministro e também ministro do Desenvolvimento Regional, e Luís Marques Guedes, que ficará então com a pasta de ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares. Na vossa opinião, aliás, Pedro Cabita, começo por ti. Será que Miguel Poiares Maduro, sendo um precioso académico, terá competência para liderar a comunicação política do governo? Bem, estes dois novos membros do governo são sem dúvida melhores do que aquele que saiu, do que Miguel Relvas, não é? Eu acho, aliás, que se não tivesse havido ninguém no lugar de Miguel Relvas, mesmo assim o governo ficaria melhor do que com Miguel Relvas. No caso deste ministro Miguel Poiares Maduro, realmente tem um currículo invejável. Do ponto de vista técnico, é se calhar de longe o membro do governo, a seguir a Vítor Gaspar, com o maior currículo europeu. Aqui, a questão que eu coloco aqui, aquilo que eu penso relativamente à escolha deste ministro, é aquela que já pus na escolha, por exemplo, do Ministro da Economia e também do das Finanças, que é até que ponto é que um técnico, apesar de ser um técnico muito bom, deverá ter um lugar que na minha ótica tem que ser político, ou seja, chefiar e coordenar o governo em termos políticos através de um tecnocrata, na minha opinião, não é uma boa solução. Portanto, deixando de parte que o currículo do novo ministro é, sem dúvida, muito bom, até que ponto é que este novo ministro não tem qualquer tipo de experiência política? Nunca teve nenhum cargo num governo, não tem, que eu saiba, nenhuma espécie de história em partidos e em política, portanto, fico sempre um pouco de pé atrás com a escolha de um técnico para chefiar algo que na minha ótica, é totalmente político. Bom, eu aí discordo um bocado. É como dizer que alguém que nunca teve um lugar ou um cargo importante num governo não está apto para governar de alguma maneira. Mas concordo contigo quando dizes que não vai fazer pior que o seu antecessor. É praticamente impossível fazer-se pior que o seu antecessor. Mas não concordo com isso. Acho que muitas vezes até a falta de experiência política, e sobretudo em Portugal, que há um grande preconceito relativamente aos políticos profissionais, aos políticos de carreira e às pessoas que estão há muito tempo em partidos e que dele dependem e que não se perpetuam ad eterno, acho que pode trazer uma frescura que é desejável. Tá bem, melhor, que pode vir a ser, não sei. Bem, mas é assim, vamos lá ver uma coisa. Aqui o problema não é ele de ser somente um ministro. É? Aqui o problema é ele vai coordenar a política, a comunicação política do governo. Sim. Quer dizer, é um bocadinho mais, é preciso, é exigente para, em termos políticos, ter este cargo, não é? Não é propriamente só ministro. Ser ministro é sempre... Mas tu achas, mas um tecnocrata achas que pode liderar politicamente um governo? Pelo simples facto de ser alguém com uma grande experiência académica. Técnica. E eu acho isso alguma piada, ou seja, se uns não têm experiência académica, como é o caso de Miguel Relvas, que afinal perdeu uma licenciatura, se calhar foi fazer o contraponto. Então, olha, sai um que afinal nem sequer tem licenciatura e entra um que é demasiado qualificado. Ele vai coordenar a comunicação política do governo. Não achas que precisava de ter um pouco de experiência política para este cargo? Ele lá ter sido escolhido por algo. Eu conto que ele tem alguma experiência nesse tipo de funções. Não há de ter sido escolhido pelos seus belos olhos, que não são assim tão bonitos. Pedro Filipe, então nesse caso tu achas que a coligação sai mais forte ou mais fraca com estas novas escolhas? Não, sai sempre mais forte. Tirar Miguel Relvas de onde quer que seja, sai sempre fortalecido. Ou seja, Miguel Relvas era o principal maçã podre deste governo. E por isso, a saída de Miguel Relvas, só por si, já é uma boa... Já é uma boa jogada política. Ou seja, sai sempre mais forte por aí. Por agora, temos um grande ponto de interrogação. Ele era tão bom que foi substituído por dois. Sim, atenção. Sim. Não, também, até porque se derem os dois uma grande borrada, mesmo para fazerem borradas que faz Miguel Relvas sozinho, é preciso 2 ou 3, talvez 4 para conseguir. Então, mas, por exemplo, é assim, eu na minha opinião, por exemplo, Marques Guedes, como Ministro dos Assuntos Parlamentares, faz completamente. Acho que é um upgrade das funções que ele tinha. Ele era Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, passa a Ministro. Ele é um homem
das poucas pessoas neste momento no ativo no Partido Social Democrata que conhece o Parlamento. Ele já foi líder parlamentar do PSD, ele já tinha tido cargos ligados à presidência do Conselho de Ministros. Mas não é por aí que as pessoas falham. Miguel Relvas tem muita experiência. Ter gente com mais experiência em Miguel Relvas era quase difícil. Tá bem, não quer dizer que tenha sido um bom ministro. Exatamente, não? mas para mim não é uma questão de competência. Não é? Exatamente, ou seja, mas não é uma questão de experiências passadas. No entanto, na minha ótica, por exemplo, Miguel Poiares Maduro, e perdeu-se aqui o governo, e isto é aqui que me interessa, o governo perdeu aqui uma oportunidade enorme para fazer uma remodelação, não somente de caras, mas de pastas e de políticas. Por exemplo... Mas o governo já disse N vezes que não está interessado em mudar de política. Está bem, mas eu posso achar que está errado. Nós somos chatos, somos teimosos. Mas eu acho que está errado. Mas eles não. Porque é assim, repara, o ministro Miguel Relvas sai, ele apenas fez uma divisão aritmética do trabalho que Miguel Relvas tinha e dividiu por 2. Na minha ótica, Miguel Poiares Maduro poderia ser muito bom ministro dos assuntos europeus. Porque Será que não se justifica o ministro dos assuntos europeus? Eu acho que se justifica. Na minha já tens o ministro dos negócios estrangeiros? Não, desculpa. O ministro dos negócios estrangeiros é o primeiro diplomata da nação e, como tu sabes, e a prática é essa, está à frente dos negócios estrangeiros de uma forma internacional. Não se limita à zona europeia, não é? E os ministros dos assuntos europeus não é a mesma coisa que o ministro dos negócios estrangeiros. Mas criar um ministro da lusofonia também. Não pode ser um ministro porque cada região é geográfica. Não é nada disso. Para mim o ministro dos assuntos europeus era basicamente na gíria o ministro da Troika. É quem iria negociar com a Troika. Mas quem negocia com a Troika é Vítor Gaspar. Não, mas está errado. Mas não está. Mas tem que ser o ministro das Finanças que vai negociar com a Troika, não é? Mas quem melhor para saber de finanças pode ser outra pessoa. Posso fazer o meu tabuleiro de governo? Podes, mas achas que faz sentido? Acho que faz sentido um ministro... ministro... Ele coordena as finanças e depois vem um outro ministro que não eu e é ele que negocia politicamente com as maiores instâncias da Troika. Acho que sim. Acho que o grande problema de Portugal é precisamente o não ter alguém que saiba negociar com a Europa a nova realidade portuguesa. Acho que esse é o principal problema. E eu acho até, e esta é a minha opinião, que Miguel Poiares Maduro vem fazer esse papel. Porque a experiência dele é essa. Eu acho que ele vem fazer o papel de negociar e de fazer frente, entre aspas, à Troika e à Comissão Europeia, que faz parte da Troika. Mas o homem vem para a presidência do Conselho de Ministros. Não, quem vem para a presidência do Conselho de Ministros é Marcos Guedes. Isso é diferente. Estou a falar de Miguel Poiares Maduro. Não é? Miguel Poiares Maduro é que é o Ministro dos Assuntos Europeus. Não é? E do Desenvolvimento Regional. Ele é adjunto do Primeiro-Ministro porque vai liderar o processo de negociação europeu. Dos Assuntos Europeus. Não, ele é ministro adjunto do ministro. Sim, mas repara. É uma das subpastas que tem, mas não é só. Está bem, e parece que vai mesmo tirar a autoridade a Vítor Gaspar. Acho que vai incrementar uma mudança de atitude para com a Europa. Acho que sim. Ou pelo menos esta é a minha convicção. Então tu gostavas que acontecesse. Eu espero que sim. Não, mas... É que a diferença entre o que nós gostamos que aconteça e o que acontece de Mas facto... a minha opinião é fundamentada, porque eu estive a ler as opiniões de Miguel Poiares Maduro e as opiniões dele são essas. Mas eu estive a ler as opiniões do nosso Ministro da Saúde e as opiniões dele em relação à austeridade e à carga fiscal são bastante diferentes daquela que eu implementar. E eu estou Ministro da Saúde e está lá desde o início. Está bem, mas não era por questões relativas à saúde, era por questões macroeconomia diferentes. São opiniões dele em relação a uma pasta que não é dele e tu percebes que se calhar a influência não é assim tanta. Eu na minha ótica faria isto. Pedro Cabrita, e tu, nesse caso, achas que a ausência do Paulo Portas na cerimónia de apresentação dos novos membros do governo denota, de alguma forma, que o PP não foi ouvido nas escolhas? Bem, é assim, essa situação, a mim, apraz-me dizer o seguinte: não fiquei convencido com a justificação de Paulo Portas não ter ido à cerimónia destes novos 2 ministros. Achei sim que Paulo Portas fez uma birra. Não ficaste surpreendido? Não. Não, é assim, eu não fiquei, tu não percebeste, eu não fiquei, não acreditei na justificação que ele deu para não ter estado lá. Não, é diferente. Eu acho que ele literalmente está a fazer uma birra. Ou seja, o PP internamente deve ter dito: meus amigos, passe Coelho, passos. Isto tem que ser remodelado, as políticas vão ter que mudar e esta é a nossa última oportunidade para ainda tentar agarrar o povo. E Passos Coelho, com a sua teimosia, não é? Típica daquele líder que já está naquela situação, como já teve José Sócrates, em que não vê a realidade. Já sou ele que acredita nele mesmo. Exatamente, acho que literalmente é o que neste momento acontece. Do violão, havia aqui uma oportunidade de mudar políticas,
de mudar ministros e, sobretudo, de mudar as pastas dos ministérios, tendo sempre por em conta a decisão do Tribunal Constitucional, e Passos Coelho deixa passar esta oportunidade, faz uma espécie de remodelação. Eu nem chamo isto de uma remodelação, porque o assunto desta remodelação é a não remodelação, portanto não é uma remodelação, e apenas muda a cara. É a mesma coisa que eu tirou um ponta de lança e pôs outro. Rei morto, rei posto. Outra das questões da atualidade que eu acho que seria importante debater será o facto de terem ocorrido duas explosões nesta segunda-feira, junto à linha da meta de uma das mais antigas maratonas do mundo, que foi a Maratona de Boston, ou que é a Maratona de Boston neste caso, provocando várias mortes e mais de 100 feridos. Estas explosões foram provocadas por 3 bombas, uma junto à biblioteca e as outras 2 junto à linha da meta. Estes atentados são os primeiros em solo americano, portanto desde o 11 de setembro. Pedro Filipe, na tua opinião, achas que está de volta o fantasma do 11 de setembro e dos atentados da Al-Qaeda? Sim, está definitivamente de volta. Ou seja, para os americanos que já sofreram com o 11 de setembro, ter, não assim tantos anos depois, novamente atentados no seu próprio solo, vai voltar a haver um desconforto, vai voltar a haver desconfiança, vão voltar a restringir medidas de segurança e mais uma vez a sociedade americana vai voltar a olhar para si mesma e a fazer a eterna pergunta, que é a pergunta que as democracias mais tarde ou mais cedo se veem todas confrontadas, que é até que ponto é que a liberdade que damos aos nossos cidadãos se pode um dia virar contra nós próprios. E estas são sempre as perguntas de fundo que se põem nestes casos, porque agora vai haver um reforço deste tipo de medidas e nunca é bom para as liberdades individuais de cada um. Mas sim, o fantasma vai pesar. É um trauma muito forte. Pedro Cabrita, e aí, na tua opinião, este será um ato isolado ou estamos perante uma nova vaga de outros atentados? Bem, relativamente a este assunto, eu tenho que ver o seguinte. Mesmo depois do 11 de setembro, houve sempre tentativas de atentados à bomba. Elas foi limitadas e foram previstas pelas seguranças, nomeadamente nos Estados Unidos. Agora, que houve tentativas de atentados e que isto nunca parou e que apenas houve uma espécie de pausa de atentados, isso é uma realidade. Estes atentados que ocorreram e que ainda estão um bocadinho em cima da hora, ainda que não se sabem ainda bem os dados relativos aos mesmos, foi um falhanço de segurança. Quer dizer, este atentado já tinha sido tentado, já tinha lido várias vezes tentativas de atentados falhados. Portanto, esta passou. Portanto, conseguiram. Portanto, se por acaso foi a Al-Qaeda que está por trás destes atentados, nós não sabemos, mas se foi, a Al-Qaeda não voltou. A Al-Qaeda sempre continuou a fazer atentados, ou a tentar fazer atentados. Desta vez conseguiu. Portanto, eu acho que não podemos adormecer relativamente a estas tentativas da Al-Qaeda e do terrorismo em geral, e é preciso estar bastante atento e continuar com a segurança e com as medidas de segurança sempre na máxima prevenção e sempre à espera de um possível atentado. Atenção, eu não acho que tenha havido aqui, pelo menos que se saiba, é prematuro estar a falar disto e estar a falar disto em cima do acontecimento pode gerar conclusões que depois vêm a manifestar erradas. Mas acho que é prematuro falarmos aqui de uma falha de segurança, porque assim, ainda que seja um grande evento, é impossível fechar uma cidade. Não, mas eu não quis dizer que houve uma falha de segurança. Assim, o que eu quis dizer foi que não houve agora uma tentativa de atentado depois do 11 de setembro. Okay. Houve muitas tentativas, esta por acaso foi concretizada. Outra coisa que disseste, também se calhar me parece um bocado prematuro, é apontar já para a Al-Qaeda. É o inimigo público número 1, o vilão que vem sempre à cabeça. Mas eu lembro quando começaram a surgir as primeiras notícias da Noruega, depois do atentado do Breivik, também se falava em Al-Qaeda. Veio-se a verificar que nada tinha que ver com Al-Qaeda, nem tudo neste mundo, sim, infelizmente claro. Tem a ver com Al-Qaeda. E os Estados Unidos, então, como país, são pródigos em ter cidadãos seus a perpetuarem atentados no próprio solo, como aconteceu com o Unabomber, como aconteceu com tantos outros já antes deste. Por isso acho que neste momento apontar para alguém é especulação pura. Não vou fazer porque não tenho qualquer tipo de indício. Vou só analisar a coisa mais à rama e de uma maneira muito... Mas se calhar Barack Obama vai ter agora aqui pela primeira vez, não é? Vai ter que lidar com um atentado à séria na sua presidência. Até aqui não tinha acontecido. E vamos... Aquilo que
que eu estou aqui a refletir muito em cima ainda do acontecimento, é se Barack Obama vai mudar alguma coisa na sua política externa em consequência destes atentados. Não é? Eu acho que essa é que é a questão política aqui emergente, é essa. Se os Estados Unidos, agora perante estes novos atentados, se vão mudar a política externa. Por exemplo, vem-me aqui à cabeça a questão, por exemplo, com a Coreia do Norte, não é? Que é também um problema, não de terrorismo, mas é um problema que também está aqui em pré-explosão. Eu confesso, não creio. Tenho esperança que a administração americana tenha uma maturidade superior a isso, e não é por alguém, ainda que se venha a provar... Não agir por impulso, não é? Exatamente, ainda que se venha... Já não é George W. Bush, nem os seus falcões de guerra que lá estão, e que ainda que se venha a provar que de facto é algum cidadão estrangeiro, alguma célula terrorista estrangeira relacionada, diretamente envolvida com estes atentados, que não vá culpar ou sacrificar todo um país por um ato perpetuado por meia dúzia de pessoas. Esta foi então mais uma edição do Olhar de Lince. A si, caro ouvinte, muito obrigado pela sua companhia, e se quiser ouvir o programa de novo, já sabe, passe pela página de Facebook do Olhar de Lince, ou então volte a ouvir o programa quinta-feira às 19h30. Se quiser fazer alguma sugestão ou fazer alguma pergunta sobre o programa ou sobre a atualidade, escreva-nos. Pode então enviar o seu e-mail para olhardelince.fm@gmail.com, que na próxima semana os nossos lince irão certamente dar-lhe uma resposta. Muito obrigado à nossa produtora técnica Paula Santos Silva, e para a semana o programa estará de volta.